Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Amado, querido Deus, nós te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é Deus, é Rei, o Senhor é o Senhor, Pai, que está conosco todos os dias, todo instante. E agora, Pai, te agradecemos por mais um dia concedido por Ti. Que o Senhor, Pai, esteja presente conosco, Pai, nos abençoando, nos livrando, e que possamos, ó Deus, também, Senhor, ser, Senhor, a alegria do Teu coração neste dia. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Evangelho de João 7, versos 37 e 38. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua maravilhosa e fiel palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, diz a palavra de Deus. Cristo Jesus, fonte que nunca seca. A coisa mais importante nesta vida é ter Jesus presente, é caminhar com Ele, é provar da água que satisfaz, traz esperança de vida plena eterna. E você que conhece esta fonte, seja um canal de bênção para quem tem sede. Amém? Vamos ao momento de louvor e adoração e mais um valioso estudo bíblico. Deus abençoe o nosso dia. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Porque eu nunca te deixarei.
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Ele é o Deus de promessas. Põe a mão no seu peito e diga: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Agradeça esse Deus. Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos como Igreja do Senhor
como PI Metropolitana de Brasília, para uma das nossas atividades da igreja, importantíssima, que é a Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de dizer que nós estamos no meio de uma pandemia, já caminhando para o final, porque Deus é bom, Deus está no controle. A fase mais difícil já passou, que foi o início do confinamento, o medo, o desconhecimento da doença. Hoje nós sabemos que, embora muitos tenham perdido a vida, muitos tenham voltado para a glória, nós já estamos no final, já estamos caminhando para a cura, para a libertação dessa doença, dessa pandemia, que muito nos afastou e nos isolou uns dos outros. Mas nós não perdemos o contato, o motivo disso é nós estarmos agora de manhã reunidos para louvar, agradecer o nome do Senhor e principalmente aprendermos mais da sua palavra. Amém? Vamos orar, colocar nosso domingo na presença do Senhor, antes de começarmos os nossos estudos. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e nós estamos mais uma vez reunidos como Igreja do Senhor, como comunidade cristã, que professa a mesma fé, que tem o mesmo alvo, que é viver a vida eterna com o Senhor, aqui nessa manhã, reunidos para aprendermos mais do Senhor. Queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio, que nos dê sabedoria, que nós possamos ouvir e entender a mensagem que Ele tem para nos passar essa manhã. Seja com todos nós, onde quer que nós estejamos, com todos vocês, nas casas de vocês, nos lares de vocês, que o domingo hoje seja um domingo dedicado ao Senhor, domingo de meditação, domingo de louvor, domingo de consagração ao Senhor. Por isso, nessa manhã, Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco. Onde quer que nós estivermos, que o Senhor seja a nossa melhor companhia hoje, nosso direcionador e nosso consolador, Senhor Deus. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, a nossa revistinha acabou, o tema hoje é livre e eu não podia escolher outro tema a não ser um tema de esperança para a gente, de conforto diante da situação que nós estamos vivendo. E nada melhor que isso do que nós falarmos do rei Josafá, que teve uma liderança abençoada por Deus, com fidelidade na adversidade. Nosso texto hoje está lá em 2 Crônicas 20. Nós não vamos fazer a leitura do texto, porque nós vamos passar versículo por versículo do capítulo 20 durante a nossa aula. Primeira coisa, quem foi Josafá? A Bíblia fala de vários Josafás. Tem vários nomes de Josafá na Bíblia. Um cantor, outro que ajudou a carregar a Arca da Aliança, vários Josafás. Mas o Josafá ao qual nós vamos nos referir na nossa aula de hoje foi Josafá rei de Judá. Então Josafá foi um rei de Judá que sucedeu seu pai Asa. O reinado de Josafá está registrado nos livros de 1 Reis, capítulo 22, versículos de 42 a 50. Pode abrir lá para vocês lerem e conhecerem Josafá. E também lá em 2 Crônicas 17, do capítulo 17 até o capítulo 21. Então, 17, 18, 19, 20, são 4 capítulos que contam a história do reinado de Josafá. O rei Josafá reinou aproximadamente entre 872 a 848 a.C. Ele reinou em Judá, ou seja, no Reino do Sul, que consistia em Judá, que consistia no território das tribos de Judá e Benjamim, na época em que o reino estava dividido. Aqui nós temos um mapa dos reis de Israel e da época que eles reinaram. Então, quando começou o reino de Israel, Reino Unido de Israel, o primeiro rei foi Saul,
reinou por 40 anos. Depois que ele morreu, veio seu filho Esbozete, que reinou por 7 anos, paralelamente com Davi, que reinava em 2 tribos, né? E depois veio Davi, que foi o rei escolhido por Deus, ungido por Samuel. Davi reinou 40 anos. Após a morte de Davi, veio Salomão. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, não deu conta de governar os 2 reinos, as 12 tribos de Israel. Então o reino foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul ficou Judá, com 2 tribos, que foi Judá e Benjamim, e o reino do Norte ficou as outras 10 tribos, que levou o nome de Israel. Então ficou Judá, 2 tribos, com o rei Roboão, e do outro lado ficou Israel, com 12 tribos, com o rei Jeroboão. Roboão, 17 anos, reinou 17 anos, e Jeroboão, 22 anos. Depois veio Abidias em Judá e Nadab em Israel. Aí chegou o rei Asa, quando Abidias morreu, veio o rei Asa, que é pai do rei Josafá. O rei Asa foi um rei que reinou durante 41 anos. Junto com ele passaram-se vários outros reis em Israel, porque eles reinaram por tempo menor. Uns 2 anos, 3 anos, uns 2 anos, 7 anos. Só o Baasa, que foi mais 24 anos. Depois do rei Asa, chegou no rei ao qual nós vamos estudar hoje, que foi o rei Josafá, filho do rei Asa, na tribo de Judá. E ele reinou por 25 anos, na mesma época que em Judá reinava, que Israel reinava, poderoso, o malvado marido de Jezabel, que foi o rei Acabe. Depois veio a sucessão dos outros reis, até o último, que foi Zedequias, em Judá, porque o reino do norte, Israel, ele foi para o exílio primeiro e nunca mais voltou a se formar. Então, nós vamos parar aqui no rei Josafá, que reinou durante 25 anos em Judá, enquanto que Acabe reinava no reino de Israel. Estava tudo certo. O rei Josafá era um rei temente a Deus, era um rei fiel, era um rei bom, era um rei justo. Mas, às vezes, está tudo certo na vida da gente, a vida está tudo no eixo, a gente acha que está tudo da maior tranquilidade quando a gente recebe uma má notícia. E a má notícia veio para ele, em 2 Crônicas 20, versículo 2, que então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Estava tudo certo, o reino estava indo tudo bem, o rei era justo, o rei era temente a Deus, a vida das pessoas estava tudo normal, tudo fluindo direitinho. De repente, aparece uma má notícia. Veio uma grande multidão atacá-los, eles têm que se defender, eles têm que arranjar uma estratégia de guerra. Isso aconteceu conosco, não aconteceu? Estava tudo muito bem, nós estávamos trabalhando, nós estávamos estudando, nós estávamos na nossa igreja, nós estávamos reunidos lá felizes, a vida estava indo, de repente veio uma má notícia e parou tudo. Com eles foi a mesma coisa, chegou essa má notícia e a vida mudou o ritmo. Tudo parou, as coisas tiveram que tomar outro rumo, outra direção. Olha só, eles estavam sitiados, a cidade lá embaixo, grande multidão de olho se preparando para atacá-los. E eles lá desesperados, sem saber como agir, como fazer. Mas na hora do medo, a gente tem que buscar por socorro. Veio o medo e veio o quê? A busca por socorro. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor
e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Quando Josafá, que era o líder, que era o rei, que tinha a obrigação de cuidar, de defender aquele povo, viu aquela multidão, o que ele fez? Ele teve medo, claro, todo mundo tem medo. Medo do desconhecido é uma coisa que, se não tiver, é porque não é humano, não tem alguma coisa normal, não é normal. Todo mundo tem medo diante de um problema. Nós tivemos medo diante dessa pandemia? Nós temos medo diante dessa pandemia? Temos. Até porque nós estamos numa guerra. O inimigo é invisível, mas o inimigo está aí. E nós temos que buscar o quê? Se nós estamos com medo, nós temos que buscar o quê? O socorro, igual Josafá fez. Onde foi que Josafá buscou o socorro? No Senhor. E onde é que nós temos que buscar socorro, como Josafá? No Senhor. Então, o que Josafá fez? Apregoou o jejum, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Ele conscientizou a população que eles precisavam, que o medo que eles tinham, que eles estavam com medo, que o medo era real, que o perigo existia, o perigo era real, mas que eles tivessem que buscar ajuda. E buscar ajuda aonde? Em quem realmente podia ajudá-los, que era o Senhor. Então eles fizeram jejum, oraram em prol da ajuda, né? Mas quando Josafá buscou ajuda no Senhor, ele demonstrou o quê? Que ele tinha confiança no poder de Deus. Não adianta eu falar, vou pedir ajuda a Deus, mas eu não vou confiar no poder de Deus. Ele confiava, porque ele olha lá o que diz lá em 2 Crônica 25:6. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha a confiança que Josafá tinha no poder de Deus. Então, o perigo está aí, a pandemia está aí, nós estamos dentro da nossa casa, nossos líderes estão nos orientando, estão tentando nos proteger, estão nos dando as diretrizes, estão nos socorrendo financeiramente, estão nos ensinando que temos que usar máscara, que temos que lavar as mãos, está nos ensinando como que a gente tem que guerrear, como que a gente tem que se posicionar para guerrear contra o inimigo que está aí. Mas, para isso, eu tenho que ter certeza, tenho que crer que esse líder está seguindo a orientação de Deus, porque Deus é soberano. Nós somos teocráticos. Nós acreditamos que Deus reina, que Deus tem controle sobre todas as coisas. Nós pensamos igual Josafá pensava. Não pensamos? Ou não pensamos? Nosso Deus é poderoso ou nosso Deus não é? Eu estou com medo, eu vou confiar no poder de Deus, eu vou pedir socorro para Deus, eu vou confiar no agir dele, no poder dele? Vou ou não vou? Josafá não tinha incerteza, Josafá tinha certeza desse poder maravilhoso de Deus, porque disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Não há quem possa resistir ao nosso Deus. Essa certeza tem que estar no nosso coração, nos nossos corações, cravado ali. Deus é soberano. Tudo está sob a sua mão, sob o seu poder. Amém, irmãos? Nós também pensamos igual Josafá? E ele continua: habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então, essa certeza que Josafá tinha,
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus edificou a casa, quem é que vai derrubá-la? Se Deus nos deu, quem é que vai tirar? Porque o nome de Deus está nessa casa, que sou eu, que sou o templo dele, Espírito Santo, templo do Espírito Santo dele. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, ninguém toca em mim, nem vírus nenhum, nem inimigo nenhum, nem bandido nenhum, nem inimigo visível, nem inimigo invisível, a menos que Deus permita, igual no caso de Jó. Josafá tinha essa certeza, Josafá sabia disso, ele acreditava nisso. Deus para ele era aquele que tinha todo o poder, o todo-poderoso, que estava em todo lugar, aquele era o único que podia ouvi-lo e ao mesmo tempo livrá-lo na hora da angústia, na hora da peleja, na hora da diversidade, na hora da luta. E nós, diante do que nós estamos enfrentando, nós temos essa certeza nos nossos corações? Nós estamos colocando toda a nossa angústia, toda a nossa coisa na mão de Deus e estamos passando por esse período de uma forma que nós estamos dia a dia glorificando a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, por tudo que Ele nos livra todo dia, toda hora. Aí Josafá faz o pedido. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra de Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Aí ele está dizendo, olha só, aquele povo que o Senhor não nos deixou matar, que o Senhor falou que a gente podia deixar para lá, desviamos dele para que eles não nos fizéssemos mal, hoje está nos dando uma paga, quer dizer, está nos atacando, quer nos destruir. O Senhor acha isso justo? Né? Então nos livra dele, porque essa terra que nós estamos, o Senhor nos deu por herança. Aqui nós pegamos, gente, diante do que nós estamos vivendo, né? Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos de Deus, ninguém pode chegar e pegar aquilo que é de Deus. Nós pertencemos a Deus. Não tem como um vírus chegar e fazer morada em a gente, nos destruir. Não pode. Não está certo. Né? Deus vai nos livrar, vai livrar os nossos. E nós temos que seguir o quê? A vontade de Deus, o livramento de Deus, saber que Deus é conosco, que se Deus é por nós, ninguém poderá fazer nada conosco, nós não vamos ser atingidos. Vamos lembrar lá do Salmo 91, 10 mil vai cair à minha direita, 10 mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido, porque Deus é o meu Altíssimo, eu estou debaixo do seu esconderijo, debaixo das suas asas. Então nós temos que pensar nisso. Então nessa hora ele faz um pedido, né, para Deus. Quer dizer, e vem, por favor, faça com que eles não nos toquem, porque essa terra é nossa, é herança do Senhor, aqui ninguém toca. Aí ele diz, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós não conhecemos, gente, o inimigo, a gente não enxerga o inimigo, mas o inimigo está aí, matando multidões. Só no Brasil já foi 20 mil pessoas. Juntando o mundo todo, vamos lá ver quantas mil pessoas já morreram, né, com esse inimigo invisível. Nós não temos força para resistirmos contra ele, mas Deus tem. Nossos olhos estão aonde? Em Deus. Nossa confiança está aonde? Em Deus. Josafá sabia que eles eram pequenos, perto daquela multidão de 3 tribos que vinham atacá-los. 3 exércitos que vinham sobre eles. Ele sabia que eles não tinham força para resistir, mas Deus tinha. Os olhos deles estavam voltados para Deus. Deus era o poderoso. Essa certeza, essa confiança não nos deixa ficar abatidos, não nos deixa acovardar diante das situações.
Olha que bonito. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nossos olhos têm que estar postos em Deus. Em toda e qualquer circunstância. Seja ela boa, seja ela ruim, seja na alegria, seja na tristeza, seja na certeza, seja no medo. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor, igual estava os olhos desse líder, desse grande rei, de Josafá. A confiança do povo em seu líder. Como Josafá era um líder, era um grande rei, era um rei fiel, um rei temente a Deus, um rei que tinha os olhos voltados para Deus. Ele passava essa confiança para o seu povo. O povo confiava nele. Era um líder que tinha um outro grande líder, que era o líder, que é Deus, sobre ele. Então lá diz, em Crônicas 20:13, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, acompanhando as diretrizes do grande rei Josafá. O líder, seja o líder em qualquer lugar, seja nosso presidente, nosso governador, o prefeito, o vereador, o síndico do nosso prédio, os nossos patrões, seja quem for que estiver liderando, tem a obrigação de cuidar dos que estão sob sua liderança. Então, o povo sabia que o medo existia, o povo sabia que a vida deles estava por um triz, que eles podiam a qualquer momento serem exterminados por 3 grandes exércitos, mas o povo confiava no seu líder e no líder do seu líder, que também era líder deles, que era Deus. Então, vamos ouvir o Ministério da Saúde, as orientações, vamos ouvir o que o Ibanez está colocando, vamos obedecer. É para ficar em casa, vamos ficar em casa. É para usar máscara, vamos usar máscara. É para higienizar, vamos higienizar. É para não visitar ninguém, é para não tocar em ninguém, não vamos tocar. Vamos obedecer, crendo que acima deles tem um Deus soberano, um líder maior, que está olhando por nós da mesma forma que nossos olhos estão postos nele. Amém, irmãos? Vamos continuar. Diante de um líder fiel, como foi Josafá, vem a resposta de um outro líder que é mais fiel ainda, que é Deus. Então veio o Espírito Santo do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, olha o que o Espírito Santo de Deus, usando alguns profetas, alguns homens, arautos de Deus, veio dizer ao rei, dai ouvidos todo Judá e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha o que o Senhor mandou dizer para eles. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa peleja, irmãos, não é nossa. Essa peleja é de Deus. O que nós podemos fazer? Nós podemos orar, glorificar a Deus, jejuar, ajudar os irmãos, colaborar com o que nós pudermos e confiar na grande liderança de Deus. Igual Josafá confiou em Deus, o povo confiou em Josafá e todos deram ouvido a que os arautos de Deus vieram trazer. Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá
e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, em toda e qualquer situação. Então, o que os arautos do Senhor disseram? Vá, amanhã cedo. Eles falou onde é que eles estavam, né? Vá e vocês não terão que lutar, não terão que pelejar, porque o Senhor, o salvamento virá do Senhor. Então, nós não temos que ficar aí tomando tudo quanto é remédio, que a gente escuta, é boldo, é isso, é aquilo, é limão, é cloroquina, é não sei o que era mais. Vamos esperar no Senhor. Vamos fazer nossa parte, vamos cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade, vamos tomar água, alimentar direito, descansar o corpo, fazer exercício físico em casa. Para que ficar no desespero, na ansiedade, querendo tomar tudo quanto é coisa que a gente não conhece, caindo nos maiores engodos? Amanhã eu vou lutar. A peleja vai acontecer, o confronto vai acontecer, mas eu não vou ter que pelejar, porque Deus é conosco. Deus é convosco. Amém, irmãos? A gratidão e a confiança de Josafá. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, eles acreditaram. Josafá, como líder, acreditou. O povo que seguia as ordens daquele grande líder também acreditou. E foram todos fazer o quê? Se prostrar e louvar ao Senhor. Porque se Deus falou, Deus vai fazer. Deus falou que Ele vai estar conosco, que a batalha não é nossa, que a peleja não é nossa, é dele. É dele. Então vamos glorificar a Deus e vamos embora, vamos para frente. Bola para frente, igual eles fizeram. Eles adoraram ao Senhor e louvaram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Amanhã três inimigos vão me atacar. Eu posso morrer, minha família pode deixar de existir, todos vão ser exterminados, mas se Deus falou que não vai acontecer nada, para que eu vou temer? Eu vou louvar a Deus, eu vou cantar louvores a Deus, eu vou aproveitar que eu estou em casa, que eu não estou fazendo nada, que eu estou à espera do grande milagre, da grande ação de Deus. Eu vou louvar a Deus. Então o que eles fizeram? Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatita, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Eu não vou dormir com medo, praguejando, não. Eu vou dormir louvando a Deus. Amanhã eu vou ver o que? A vitória, vou ver a mão de Deus. Se Deus falou, Deus vai fazer. Se eu creio em Deus, eu fico tranquilo. Como eles ficaram. Eles não passaram a noite preocupados. Eles passaram a noite em louvor e adoração ao grande líder, ao grande Deus. E na manhã eles foram à luta. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, olha o rei, pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. A hora que ele estava saindo para a guerra, sem saber o que ia acontecer, mas confiando no Senhor, confiando que se o Senhor falou, Deus faz, Deus não é homem para mentir, Deus não mente, ele ainda acalmou o povo, ainda colocou mais esperança, mais fé no coração do povo, mais tranquilidade. Olha que grande líder foi esse Josafá. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. O profeta veio, trouxe a notícia, os preparou, eles louvaram a noite inteira, dormiram tranquilos na presença do Senhor, de pela manhã saíram para pelejar, crendo que se Deus falou que a peleja não era deles, que a peleja não era deles, era de Deus, eles foram seguros e ainda deixou para os que estavam ficando, esperando
o retorno do que iria acontecer. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, a profecia que nós temos hoje é a Bíblia. Se Deus deixou para a gente esse texto, é para nós ficarmos despreocupados, para a gente não ficar ansiosos. Né? Olha, a situação desse povo era pior do que a nossa. Porque se o inimigo... São três tribos, 3 nações contra um povinho. Iam ser massacrados. E nós sabemos que eles chegavam e matavam era todo mundo. Era mulheres, crianças, idosos. Não tinha piedade. Né? Os líderes, o rei. Olha a segurança, olha a tranquilidade desse grande líder. Saindo para pelejar, deixando o povo que ia aguardar notícias, mas preparados, confiantes, crendo que se Deus falou, Deus vai fazer. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele ouviu o que o povo quis dizer. O povo falou: vamos então orar. Vamos levar o louvor. Já que Deus vai pelejar por nós, vamos glorificando a Deus pelo caminho. Assim eles fizeram. Chamaram grandes cantores, grandes levitas, grandes musicistas, grandes compositores, grandes louvadores do Senhor. Todos bem vestidos, ornamentados, o melhor para Deus, se preparado para agradar ao Senhor, e saíram marchando à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Crendo que Deus é o quê? Misericordioso. Olha que coisa linda, gente. Quando a gente lê isso na nossa Bíblia, nosso coração se alegra, nossos olhos se lacrimejam. A gente vê o tanto que nós temos que aprender com esses grandes homens, com esses grandes líderes que confiavam em Deus acima de tudo, não titubeavam diante das recomendações, das ordens de Deus, que Deus passava através dos seus profetas, dos seus arautos. Olha só, o povo, todos os levitas, cantores marchando à frente e o exército atrás e indo de encontro à peleja que eles sabiam que não seria deles, mas que seria de Deus. Agora, seria deles, não seria deles, seria de Deus. Mas como que seria? Deus ia mandar como? Como é que ia ser? Isso eles não sabiam. Eles confiavam no poder e na ação de Deus. Deus falou, não sei como, não vou me preocupar com isso. Ele vai agir. E o resultado disso? Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O que Deus fez? Deus tirou a razão deles, Deus tirou deles, deixaram eles atônitos, sem entender o que estava acontecendo, tirou a razão, tirou o objetivo deles. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Olha como que Deus agiu. Enquanto o povo de Judá, sob a liderança de Josafá, com todos os cantores, os levitas, louvando a Deus, marchavam para a peleja, Deus colocou um contra o outro, de forma que eles se mataram entre si, lutaram entre si e acabaram se destruindo uns aos outros. Porque a peleja foi de Deus. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas e abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si
mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os espólios, porque era muito. Então, quando Deus é por nós, se Deus falou a peleja é minha, vamos confiar. Porque quando eles chegaram no local onde os profetas diziam que eles estariam, onde eles se enfrentariam, que eles olharam lá para baixo, ao invés deles verem aquele monte de exércitos prontos, armados até os dentes para atacá-los, para destruí-los, eles só viu corpos mortos. Porque Deus pesou a mão. A vida pertence a Deus. Ninguém toca na nossa vida a não ser Deus. A vida é de Deus. Então, se Deus não permitir, nada, inimigo nenhum pode me tocar. E ainda vem a recompensa. Hoje nós estamos em casa, muitos sem dinheiro, sem trabalho, passando dificuldades, né? Tendo, às vezes, que conviver com pessoas que a gente não convivia há muito tempo, numa fase de adaptação, que não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Mas se Deus está na peleja, nós vamos ter recompensa depois da guerra. Eles passaram 3 dias recolhendo o despojo de 3 nações. Era muita riqueza. Então, gente, a riqueza que nós vamos ter depois dessa pandemia não é riqueza, talvez, de bens materiais, mas é uma riqueza de conhecimento, de laços que foram estreitados, pessoas que a gente não via mais passamos a ver, pessoas que a gente não convivia, nós passamos a conviver. Nós vamos aprender a valorizar o nosso ir e vir, nós vamos aprender a cuidar mais de nós, termos mais higiene pessoal. Com isso nós vamos evitar outras doenças, nós vamos viver mais, nós vamos ficar mais vaidosos. E muitas outras riquezas que Deus vai nos mostrando, aprender a cuidar da natureza, aprender a conviver melhor com o nosso trabalho, dar valor àquilo que Deus, aquele dom que Deus nos deu para servir ao outro. O trabalho nada mais não é para ganhar dinheiro, é para eu ser útil, é para eu servir aos outros. Nós estamos descobrindo isso, o quanto é bom a gente ter uma ocupação digna, uma ocupação que possa servir. Olha esses enfermeiros, esses médicos aí, arriscando a vida, morrendo e dando glória a Deus quando uma vida se salva, quando eles conseguem salvar um, quando eles têm material que pode minimizar o sofrimento de um, e ver a pessoa saindo, eles aplaudem, não é? Então, essa riqueza, esses despojos dessa grande guerra que nós estamos enfrentando, no qual nós temos a nossa liderança terrena, mas nós temos também a grande liderança mundial, universal, que é Deus, né? Nós vamos ter despojos, nós vamos ter riquezas depois disso. Nós não vamos ser as mesmas pessoas. Nós vamos valorizar o ir na igreja, o estar com os irmãos, o poder estar junto para glorificar a Deus. Nós vamos aprender a confiar mais em Deus, igual Josafá, a ver que Deus é fiel, que Deus fala, Deus faz, que nós somos propriedade exclusiva, nós somos selados, nós somos a primícia de Deus. Então, essa vai ser a nossa riqueza. Nós não vamos ficar só 3 dias pegando os espólios, nós vamos ficar o resto da vida. Se eu for viver mais 20 anos, mais 30 anos, está nas mãos de Deus, eu vou viver esse resto da minha vida catando tesouros dessa peleja que está acontecendo agora, contra esse inimigo poderoso e visível, mas que não é nada diante do nosso grande e poderoso Deus. Não é? Olha só. Eles olharam lá para baixo, só tinha corpos, eles nem acreditaram. Mas o que eles continuaram fazendo? Continuaram a louvar a Deus e foram pegar os despojos. E depois, quando aconteceu isso, a gente tem que aprender a ter o quê? Reconhecimento de que Deus fez. Então, ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênçãos, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênçãos, até o dia de hoje. Então, aquele lugar, aquele vale, onde eles olharam para baixo, o exército das 3 nações estavam mortos, e tinha despojos para eles pegarem. Ali Deus deu livramento, Deus mostrou seu poder, Deus mostrou que Ele era, que quem crê em Deus, Deus abençoa não só com bênçãos espirituais, mas também com bênçãos materiais, porque Deus é dono do ouro e da prata, não é?
eles voltaram lá, se ajuntaram e aquele lugar passou a ser para eles um lugar sagrado, porque foi ali que Deus se manifestou. Foi ali que eles tiveram um encontro pessoal com Deus. Foi ali que Deus mostrou para eles o quão poderoso, bondoso, misericordioso, fiel ele era para com aquela nação, para com o rei Josafá, para com o povo que sabia obedecer e seguir a liderança do rei Josafá. Aí eles voltam para casa e levam o quê? Para o povo que estava lá louvando, agradecendo, jejuando a Deus, o anúncio da vitória. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Além de tudo, Deus foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado sobre as outras nações, que passaram a temer a Deus, porque viram através dessa peleja, dessa luta, a mão poderosa de Deus, o quão Deus era fiel e o quanto Deus estava a favor daquele povo de Judá e também do povo de Israel, para toda e qualquer adversidade. Então o povo veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos da terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Ninguém mais ousava enfrentar Judá. Porque o Deus de Judá era um Deus poderoso, era um Deus de vitória. Olha só, aqui é quando eles estão partindo, né? Louvando a Deus e o exército atrás, saindo para a peleja. Aí, gente, diante dessa história linda que nós ouvimos, de confiança, de agradecimento, de tranquilidade, de fé, nós vimos uma história muito linda, porque lá em 2 Crônicas 20:30 diz assim: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aí eu coloquei aqui o fim, porque é um conto de fada. A vida da gente é um conto, é um período, é uma etapa. Nós não conseguimos sair vitoriosos de nada se nós não tivermos guerra. Nós podemos enfrentar toda e qualquer guerra, qualquer tipo de guerra, mas se Deus estiver conosco, a vitória é certa, é garantida. Às vezes até quando a guerra nos tira alguém, a guerra nos faz chorar, mas a recompensa da guerra sempre vem e ela é grande. A vitória sempre traz coisas grandes para a nossa vida, mudanças maravilhosas. Então nós podemos dizer que a história do rei Josafá teve um fim feliz. E nós podemos dizer também que a nossa história contra essa pandemia, contra essa Covid-19 aí, vai ter um fim feliz. Porque quem é que está na direção? Quem é que está lutando por nós? De quem que é essa peleja? Nossa? Não. Deus está usando muitos arautos por aí, muitos grandes cientistas, muitos grandes líderes, muitas pessoas Deus tem usado para que essa peleja seja dele, e se é dele, ela é vitoriosa. Amém, irmãos? Eu sei que todo mundo já conhecia a história do rei Josafá. É uma história que a gente tem que ler sempre, 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 porque nós temos que aprender a liderar a nossa vida, da mesma forma que Josafá liderava o reino de Judá. Tá certo, como ele cometeu algumas falhas, né, quando se associou com Acabe, mas o fim era esse mesmo, porque as duas nações saíssem vitoriosas, Judá e Jerusalém. Deus tinha um propósito único para as duas. Então, às vezes, a pessoa dá uma deslizadinha e Deus a poupa, porque ela foi usada por Deus. Porque os grandes líderes, eles creem e confiam em Deus, às vezes até naquelas coisas que eles acham que estão fazendo errado, que aos nossos olhos ele está fazendo errado, no final dá certo. Porque se Deus está na liderança, não tem como dar errado. Vamos crer,
Vamos passar por isso. Eu sei que nós já estamos aí há mais de 2 meses, né? Nessa peleja que não é nossa, que é de Deus, com os olhos fitos em Deus, sabendo que Ele é maravilhoso e que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é conosco, ninguém nos tocará, que nós podemos dormir tranquilos, que nós podemos louvá-lo, bendizê-lo todos os dias. Nós acordamos de manhã saudável, em casa, com alimentos, com tranquilidade, e saber que está passando, que o nosso fim vai ser um fim feliz, e que nós vamos ter paz e repouso, porque Deus vai cuidar de nós por todos os lados. Amém? Todos creem nisso? Então vamos, mais uma vez, curvar nossas cabeças e pedir que o Espírito Santo de Deus também venha sobre nós e nos dê esse conforto de passar por essa pandemia glorificando, louvando, jejuando, agradecendo, cantando os louvores a Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã na sua presença. Quero pedir que o Senhor continue conosco durante todo esse dia, que no culto à noite nós possamos estar, Senhor Deus, consagrando a nossa semana, a nossa vida ao Senhor, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor continue sendo nossos líderes, nos dando, Senhor Deus, sabedoria, nos dando ciência, Senhor Deus, nos dando entendimento, para que nós não passemos por qualquer guerra, por qualquer batalha, Senhor Deus, com medo e sem buscar o socorro no lugar certo, que é no Senhor, Pai. Queremos, Senhor Deus, agradecer porque o Senhor nos deixou um livro muito maravilhoso, que é a Bíblia, com histórias de grandes líderes maravilhosos, de grandes reis, como o rei Josafá, Senhor Deus. É um rei temente ao Senhor, um rei fiel, um rei pelo qual, Senhor Deus, nós temos muito que aprender. O Senhor conservou, o Senhor preservou essa história para nós, para que nós tenhamos conforto na hora da adversidade, para nós também podermos crer, ter a confiança que Ele teve, que o Senhor está na frente de toda e qualquer batalha que nós tivemos que enfrentar, e se o Senhor está na frente, nós somos mais que vitoriosos, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a nossa IPI metropolitana, que todos tenham uma tarde maravilhosa, que todos possam estar felizes, louvando e bendizendo o nome do Senhor no culto à noite, Pai. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Até a noite.